Fala, meus queridos! Hoje vamos falar sobre um tema diferente, que vai ser uma notícia baseada no ataque que o AUR, repositório de usuários do Arch Linux, sofreu um ataque. Ataque esse que foi relativamente simples e que prejudicou muitos usuários que baixaram pacotes do AUR depois do dia 11 de junho de 2026. E com isso, eu quero trazer aqui, além da notícia, medidas para remediar esse problema, mais considerações sobre o Arch Linux e principalmente sobre o AUR, que é uma coisa que eu sempre falo, mas gostaria aqui de deixar bem claro sobre o uso dele, como tem vários riscos a serem medidos que a maioria das pessoas não pensam, só querem saber da comodidade. Eu, inclusive, não vou deixar aqui eu fora dessa, porque eu também gosto da comodidade que o AUR nos proporciona. Mas é isso. Aqui tem um resumo, tem várias notícias que se espalharam por aí sobre como o AUR foi prejudicado, vários pacotes foram infectados com malware que se espalha conforme você baixa do AUR, e basicamente é isso. Temos aqui várias notícias que falam sobre como aconteceu, e basicamente foi um ataque bem simples e até besta, que meio que acontece por conta do formato da nossa comunidade. Basicamente, o que foi o ataque? Pacotes antigos, marcados como órfãos, poderia qualquer pessoa assumir eles e passar a serem os mantenedores desses pacotes. Aí você pensa, poxa, mas isso não é muito bom para a comunidade porque sempre vai ter alguém mantendo? Sim. E ao mesmo tempo que isso é muito bom para manter a comunidade, também abre enormes vulnerabilidades que podem ser exploradas por pessoas mal intencionadas. Já que, às vezes, um pacote que era bem utilizado por pessoas, por seja lá o que for, um pacote que você precisa e não tem um pacote oficial e tudo mais, você conseguia instalar, beleza, você instalava, só que o mantenedor, por ser um trabalho de graça, como quase tudo no mundo open source, acabava desistindo do projeto e deixava órfão, ou seja, sem mantenedor para atualizar isso. Só que pessoas bem intencionadas poderiam ir, fazer uma conta e continuar mantendo aquele pacote lá. Só que os atacantes aproveitaram dessa brecha para quê? Eles assumiram esses pacotes órfãos e, em vez de ter uma atualização para a nova versão daquele pacote, no lugar eles colocavam um binário para você baixar como malware. Esse malware que tinha várias intenções de basicamente invadir o computador da pessoa, hackear, enfim, mais N coisas. Só que você, até determinado momento, estava lá, poxa, baixei meu pacote que eu estava precisando, beleza. Só que esse pacote órfão, um hacker assumiu e na hora que você fosse atualizar ou baixar esse pacote, viria um malware que instalaria no seu computador. E isso é muito pesado para a comunidade, principalmente a gente aqui que preza pela segurança. Eu já falei em outros vídeos que a minha distro principal hoje é o Arch Linux, é o que eu mais uso, basicamente meu dia a dia é com o Arch Linux. Também uso o AUR. Por mais que eu tenha inúmeras críticas, eu ainda falo que comodidade é sim algo importante e ele nos dá bastante. Só que eu posso repensar isso. Hoje, com esses ataques, eu acho que não vale a pena o risco do AUR você utilizar. Ainda acho que vale a pena vocês usarem o seu Arch Linux e vocês usarem tudo do Pacman, tudo diretamente dos pacotes oficiais, porque já são mantidos e tem um controle mais rigoroso. Só que hoje eu não recomendaria vocês instalarem pacotes do AUR. Principalmente se você é uma pessoa mais leiga, que não quer ficar sempre recebendo notícias, sempre procurando, analisando os pacotes. Vou dar um exemplo. O AUR, para quem não sabe, é esse repositório aqui, com pacotes feitos pelos usuários. Tem até um disclaimer aqui gigantesco. Os pacotes do AUR são produzidos por usuários e qualquer um pode fazer um package build e subir aqui para o repositório. Sendo assim, isso pode causar com que pacotes mal intencionados sejam subidos aqui na plataforma. Vamos até pesquisar aqui alguns pacotes, mostrar aqui para vocês. Vamos pegar aqui, sei lá, esse primeiro aqui que é o EA, que eu acho que é um dos mais populares. Você consegue ver aqui tudo relacionado a ele e ver o package build. A maioria das pessoas, obviamente, eu não sou um bot, né? Você pode ver que a maioria das pessoas não vai conseguir entender os package builds. Basicamente, o que é um package build? O package build é uma receita que mostra como instalar aquele pacote. Muitas das vezes, você pode baixar um binário direto de algum lugar, você pode baixar o código-fonte e compilar na sua máquina, o que vai dizer como será procedido a instalação desse pacote vai ser esse package build aqui. Aqui tem o pacote build do EA, aqui tem várias outras coisas, por exemplo, a validação dos hashes, se eles batem e tudo mais. E tem aqui o lugar que ele baixa, os package names, a source e várias outras coisas. O que eu diria para vocês, se vocês não sabem ler o package build, eu não recomendaria vocês a instalarem nada do AUR. Eu sei, é uma decisão tanto quanto grave, mas para a segurança dos usuários, eu não acredito hoje que o AUR seja algo seguro. Principalmente porque esse ataque aconteceu agora, mas já aconteceu também em 2018. Se você for parar para ver, outras pessoas no passado tiveram esse mesmo problema. E aí, que entra numa coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês, que é sobre software livre e open source. A maioria das coisas open source quase sempre são baseadas na confiança. Só que confiança nos anos 90, início dos anos 2000, era uma coisa, porque a internet era um lugar de nerds que ficavam por aí só trocando ideias e tal, e quase sempre eram somente entusiastas, e não tantos normies, por assim dizer, ou pessoas mal intencionadas. Claro, sempre tiveram pessoas mal intencionadas na internet, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas hoje, com a popularização da internet, boa parte dos criminosos também
vieram para a internet. Não é mais um lugar somente de nerdolas que tem um certo senso maior de comunidade e confiança que tinha antigamente. Ou seja, coisas como o AOR, que foi pensado antigamente no início dos anos 2000, que contavam com a confiança dos usuários, ou seja, você confiava que aquela pessoa ia tomar conta daquele pacote e que não ia fazer nada de errado, hoje não dá mais certo. Esse é o ponto. Basicamente, o próprio AOR, eles bloquearam os registros para novos usuários para evitar esse tipo de problema e provavelmente eles devem revisar as políticas do AOR. Muito provavelmente deve ficar mais chato de subir, ter que ter umas validações, ter que ter histórico e tudo mais. Ainda assim, como a base é em confiança, ainda assim vai ter muitos problemas. E aí, o que eu queria dizer para vocês aqui hoje sobre esse caso. O Arch Linux é inseguro? Não. O Arch Linux não é inseguro. Ele é bastante seguro, sim. O AOR, como dito no próprio repositório oficial, se pegarmos e voltarmos aqui, sempre falou sobre esse risco do AOR. Muitas pessoas meio que falavam, poxa, tem risco sim, mas eu assumo por conta de comodidade. Hoje em dia, nós meio que não podemos mais nos dar esse luxo. Acredito eu que se você quer baixar alguma coisa, dê preferência sempre para os pacotes oficiais, ou baixar o App Image, ou Flatpak, ou outra coisa que você preferir, se não tiver no pacote oficial do AOR. É isso que eu recomendo para vocês todos. E voltando a falar sobre confiança, a internet hoje não é mais um lugar que você pode fazer coisas que são baseadas somente em confiança. Tem que ter processos rigorosos de segurança. Não estou dizendo aqui para fazer validação de ID nem nada do tipo, tá? Não sou psicopata nesse nível. Mas se você tem, por exemplo, um lugar que centraliza um repositório de pacotes, infelizmente tem que ter mantenedores. E mantenedores de confiança, não somente pessoas que podem entrar, qualquer pessoa a qualquer momento, que era o que acontecia, e subir um pacote ou alterar um pacote para algo malicioso a fim de hackear usuários e prejudicar toda uma comunidade. A comunidade Arch Linux é bem grande, mas se a gente for ver, tem pouquíssimos mantenedores de pacotes realmente ativos, já que é um trabalho meio que de formiguinha, você não vai ganhar nada e vai estar trabalhando no seu tempo livre, o que é praticamente um crime. E aí, voltamos a outras questões do mundo open source também, que é a questão de financiamento. Se vocês gostam de um projeto, de um pacote ou de um mantenedor que faz, sei lá, os pacotes que você mais utiliza, ele sempre está lá atualizando, sem ganhar nada por isso, considerem doar para essa pessoa, considerem doar para projetos, principalmente projetos pequenos. Projetos grandes já recebem bastante dinheiro de vocês e de empresas. A exemplo, a comunidade ou Linux Foundation. Cara, para que você vai doar dinheiro somente para o Linux em si? O Linux já recebe dinheiro de inúmeras empresas e doações milionárias. Doem para projetos pequenos, projetos que vocês usam no dia a dia, dê preferência a isso. Não vou dizer que, doe para qualquer projeto pequeno, não. Doem principalmente para projetos que você utiliza, porque meio que você está retribuindo um favor para alguém que está trabalhando para a sua comunidade. E isso é muito importante. E sobre o AOR, mais uma vez eu digo aqui, se querem pela comodidade, utilizem, mas utilizem com sabedoria. Dê preferência principalmente a pacotes que são bem mantidos há muito tempo. O recomendado mesmo é não utilizar pacotes do AOR, mas eu sei que tem muita coisa que tem aqui e que são boas sim. Dê preferência também a analisar sempre os package builds, analisem, aprendam a olhar. Se você é um usuário que quer brincar no mundo Linux ou no mundo open source, você tem que aprender pelo menos o básico de Shell, aprender um pouquinho como é que funcionam as coisas, como é que funciona, sei lá, o PKG build. É um conhecimento que talvez você não leve para o mundo profissional, talvez não leve, mas vai te ajudar e muito no seu dia a dia e correr menos riscos, já que a internet é um fundo tanto quanto perigoso para a gente estar, né? Ainda mais hoje em dia. Então aprenda a analisar esses package build, e até se você quiser colocar um package build de um pacote que você vê que não existe por aqui, você pode até subir e manter esse cara. Mas voltando, mais uma vez, o AU é um ponto de falha sim, é estrutural, não acho que tem uma solução viável, a não ser você refazer totalmente como funciona o AU, coisa que eu acho que o Arch Linux não vai fazer, já que mataria muito a comunidade. E é isso, a gente vai continuar nessa briga de gato e rato aí, considerando esse malware e tudo mais, que leva a gente à reflexão sempre. Como, hoje em dia, somente confiança não serve mais para o mundo open source. Tem que ter, sim, validações de segurança. Temos várias formas de fazer isso via software, via chaves privadas, chaves públicas e várias outras coisas, mas é isso. Comunidade open source tem muitos problemas, tem muitas questões que são problemáticas e sim, eu não tenho muito o que defender aqui. Ainda acho o Arch Linux uma ótima distro para você utilizar, ela é muito boa para você que gosta, é um iniciante, mas é um iniciante que gosta de um pouquinho mais de desafio, eu acredito que para você ela é perfeita. Ainda recomendo para iniciantes mesmo que querem algo que funcione e não tem reclamação, vai para o Linux Mint, vai para o Pop! OS, não esquenta a cabeça, vai para essas. Mas se você gosta de coisas um pouco mais desafiantes, até diria que o Arch hoje em dia não é mais tão desafiante assim, tá? Tá bem fácil mesmo. Eu gosto disso, eu não gosto de muita dificuldade, eu gosto de coisas relativamente tranquilas, então é isso. O AUR tem problemas, o ecossistema é problemático, assim, aqui tem várias outras coisas aqui que, se vocês quiserem mais detalhes, olhem notícias, saíram várias notícias por aí, em português, em vários outros sites oficiais aqui, pode acessar sem problemas. E é isso. Aqui está uma notícia falando sobre o AUR. Vocês querem que eu traga mais episódios falando de notícias, comentando notícias, trazendo a minha opinião sobre esses casos? Se quiserem, deixem aí nos comentários. Podem sugerir também notícias
pode ser até um pouco mais antigas ou coisa do tipo, ou notícias novas pra trazer também. Talvez, se eu ver que isso deu certo, eu traga talvez, sei lá, um vídeo mais teórico, de tutorial, de privacidade e tudo mais, e uma notícia de mundo de segurança e tudo mais. Ou, se vocês acharem que não vale a pena, eu fico só nos tutoriais mesmo, que é mais agregador, por assim dizer, pra vocês. É isso. Hoje o vídeo é bem rapidinho, era só pra falar sobre esse caso do AUR, já que, por mais que eu não seja responsável pelo que ninguém faz, eu já falei aqui bem do Arch Linux e do AUR, que eu gosto. Já falei as ressalvas também sobre o AUR no passado, apesar de que eu achava, e ainda acho um pouquinho que vale a pena, por mais que tenha riscos. Mas é aquilo, cada um tem apetite a risco que tem, e é isso. O vídeo de hoje é esse, aqui quem fala é o Dodadef. Valeu e muito obrigado.